Em Timeu, que é um dos diálogos de Platão, ele conta como a civilização de Atlântida tinha sido desfavorecida pelos deuses e foi submergida pela água. Em Atrahasis, que é uma outra história de mais de 3.500 anos, o herói fica sabendo que o deus sumério Enlil vai destruir a humanidade com um dilúvio e que aí é melhor ele construir um barco para poder abrigar sua família e os animais. Mitos e histórias de um grande dilúvio com consequências até os dias de hoje são comuns em muitas culturas, tantas aliás que isso talvez não seja uma coincidência. Não só porque cheias já aconteceram muitas vezes em muitos locais, mas também porque várias regiões do mundo viram as águas subirem ao mesmo tempo há milhares de anos por um mesmo motivo. O dilúvio pode ser um geomito. Tradições orais, histórias e mitos contados de uma geração para outra são a nossa maior forma de registro do passado antes da invenção da escrita. Tanto que muito da importância da escrita está no registro histórico dessa cultura que já circulava, como as tábulas de barro que registraram o poema épico Atrahasis, que já devia ser recontado e recontado muito antes de ser cunhado. E muitas vezes essas histórias falam sobre algum fenômeno geológico, como um vulcão, ou um rio, ou uma montanha. E é aí que entra uma área da geologia chamada de geomitologia, que é um termo proposto pela geóloga americana Dorothy Vitaliano em 1973 para estudar os geomitos, que são os mitos sobre a geologia. De uma maneira meio genérica, a geomitologia tem duas linhas. Uma delas busca a origem geológica de fenômenos que inspiraram os geomitos, como buscar o que formou o Monte Roraima, que fica na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, que inspirou mitos como o de que Macunaíma teria provocado uma enxurrada tão grande que ela derrubou uma árvore gigante que ficava lá, e aí aquele formato de mesa de monte seria o toco da árvore que sobrou. Nesse caso, o que formou o Monte Roraima, na verdade, é a erosão que aconteceu por centenas de milhões de anos ao redor dele, ou seja, muito antes de qualquer humano botar o pezinho por lá e poder presenciar isso, ele já estava se formando. Não é que o monte subiu, é que o entorno dele é que foi erodido e desceu. Já a outra linha estuda um tipo de fenômeno que é bem mais intrigante, que é a descoberta dos geomitos, que tem relação mais direta com o fenômeno geológico real que pode ter sido presenciado. Como, por exemplo, uma catástrofe como vulcanismo ou como enchentes, que inspiram histórias com ensinamentos que são passados para gerações futuras. Como aconteceu com as pedras de tsunami, que a gente já explicou no vídeo sobre memórias, que são pedras que registram pontos na costa do Japão, até onde a água do mar subiu em tsunamis do passado. No caso dessas pedras de tsunami, o registro é bem literal, não é um mito. É uma pedra marcando o equivalente a não construa daqui para baixo. Isso porque a escrita permite um registro muito permanente que não é alterado pela maneira como a gente passa a nossa cultura adiante. Já quando a gente tem histórias que são contadas de uma pessoa para outra, esse registro vai mudando com o tempo e vai se conformando ao que é mais memorável, muito da forma como a gente conta histórias e a interpretação de quem conta e quem ouve. Atlântida, por exemplo, aparece nos diálogos do Platão como uma lição, como uma civilização arrogante que ousou atacar Atenas e aí foi desfavorecida pelos deuses e por isso acabou afundando. Essa é uma lição de moral, mas olhando pelo fenômeno físico e pensando no que poderia ter causado um aumento súbito do nível do mar que seria capaz de cobrir uma ilha, a gente pode procurar registros de algum evento geológico que aconteceu próximo da região do Mediterrâneo, onde fica a Grécia. E um dos eventos que poderia ter aumentado o nível do mar nessa região foi a erupção do vulcão Santorini, na ilha de Thera. Essa ilha e outras ilhas da região que fica no Mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, já tinham se formado ao redor da caldeira de um vulcão que entrou em erupção várias vezes nos últimos milhares de anos. Só que a erupção que deve ter acontecido em 1600 antes da Era Comum foi bem violenta e aconteceu quando a região toda já tinha várias ocupações humanas, com o potencial de ser uma das maiores erupções que a humanidade já presenciou. O vulcão causou terremotos e causou tsunamis. E o colapso da caldeira depois de um tempo fez um deslizamento de terra que pode ter causado um mega tsunami,
que chegou até a costa da ilha de Creta, a 120 km de distância, e varreu a ilha. Isso pode ter alimentado ainda mais essa história de uma civilização que acabou submersa no oceano. Isso além dos raios, da fumaça e todo o show que o vulcão pode ter dado na região, que é um material bem farto para mitos como o mito da Titanomáquia, que é a guerra entre as primeiras divindades gregas. Foi com a datação das rochas e das cinzas vulcânicas que ainda existem na região que geólogos conseguiram estimar que esse evento deve ter acontecido há cerca de 3.600 anos, cerca de 1000 anos antes do Platão, ou seja, o Platão provavelmente não presenciou, mas pode ter ouvido os relatos e registrado a história do que aconteceu por lá. Um outro evento que também pode ter originado outras histórias de dilúvios, alguns milhares de anos antes disso, foi o aumento repentino da altura do Mar Negro, que fica entre a Turquia e a Ucrânia. Tem registros no fundo do Mar Negro que indicam que ele provavelmente era um lago de água doce antes de ter aumentado muito em volume e muito rapidamente, há pouco menos de cerca de 10.000 anos atrás. O que pode ter inspirado várias histórias mitológicas sobre um dilúvio, como a Arca de Noé. Só que a origem desse aumento não teria sido uma chuva de 40 dias que causou um dilúvio, mas sim um aumento do nível do mar com o fim do período glacial. Com o aumento da temperatura do planeta, conforme a gente saía do último período glacial, uma geleira gigantesca com 6 milhões de quilômetros cúbicos se rompeu onde hoje é o Canadá, que na época concentrava a maior parte do gelo do planeta. Esse bloco era praticamente 8 vezes maior do que o volume de todo o Mar Negro e gerou ondas e um aumento considerável no nível do mar pelo mundo todo, principalmente na região norte, depois que derreteu. Toda essa água nova aumentou a pressão sobre a barreira que separava o Mar Mediterrâneo e o que era um lago até então, que era o Mar Negro. E esse rompimento acabou descarregando uma quantidade absurda de água salgada em um espaço de tempo relativamente curto no Mar Negro. Quem estuda os indícios de ocupação humana ao redor do Mar Negro no período, argumenta que a inspiração para a Arca de Noé nesse caso é improvável, porque não temos indícios de ocupação humana daquela região antes do aumento do nível da água. E também não tem evidências de que o nível da água possa ter descido depois, como acontece na história da Arca de Noé. Talvez o evento que inspirou esse mito em particular foi uma mega inundação catastrófica onde hoje em dia fica o Iraque, na região da Mesopotâmia, só que há 6.000 anos atrás. Isso porque tem uma camada bastante homogênea de depósitos de sedimentos de uns 3,5 metros sem artefatos humanos. Isso é um sinal típico de uma inundação brava e, nesse caso, sem humanos por perto. Mas essa camada fica como se fosse um sanduíche entre duas camadas com sinais de ocupação humana, ou seja, tinha humanos antes dessa inundação acontecer e depois dessa catástrofe eles sobreviveram para contar a história. O local, o tempo e certamente a presença de testemunhas reforçam essa ideia de que essa tenha sido a origem do mito da Arca de Noé. Mas também é complicado bater o martelo nesse caso porque não temos nenhum registro escrito de algum evento que indique como foi a transformação gradual do que foi visto e aconteceu na época com a história que a gente conhece hoje em dia. Afinal, a escrita só surgiu cerca de 1000 anos depois disso, de quando essa inundação aconteceu. Então, assim como no caso da Atlântida, a história teve que ser contada de boca em boca, de pessoa para pessoa, por muitas gerações antes de ser registrada por escrito. E esse telefone sem fio de 1000 anos pode parecer um tempo muito longo para um evento real ser preservado na nossa cultura, mas a gente tem eventos muito marcantes que podem ser especialmente preserváveis pela cultura. Além do Mar Negro, o derretimento das geleiras no fim da última era do gelo aumentou o nível do mar e com isso pode ter impactado muita gente pelo mundo todo, principalmente onde as pessoas acabaram ilhadas pelo mar que estava subindo. O que alguns pesquisadores propõem que pode ser o motivo por trás de muitas histórias de cidades que foram submergidas ou de ilhas que já foram bem mais próximas e muito mais visitáveis em regiões como acontece na costa norte da França, que já tinham uma grande ocupação humana durante os milhares de anos do fim da era glacial, que é um período onde o derretimento das geleiras e o derramamento de lagos de degelo nos oceanos pode ter causado grandes aumentos do nível do mar em bem pouco tempo, como um aumento de 10 metros em menos de 200 anos,
o que perturbaria muito as populações costeiras. Uma coisa que nós podemos acabar descobrindo na pele se a gente continuar emitindo gases de efeito estufa no nosso ritmo atual. Como quem já viu o vídeo sobre aquecimento global sabe. A gente tem a responsabilidade e a possibilidade bastante real de causar um aumento de vários metros no nível do mar na próxima década ou no próximo século com a emissão humana de gás carbônico. Aqui no Brasil a gente não necessariamente teve pessoas ilhadas ou mitos relacionados a isso, mas a gente tem jararacas para poder recontar essa história também. Quando muita água estava presa nas geleiras na Era do Gelo, a nossa costa era bem mais baixa e aí regiões como a Ilha da Queimada Grande, que fica no litoral de São Paulo, provavelmente eram o alto de montanhas. E foi provavelmente assim, enquanto era tudo seco, que jararacas habitaram essa região toda. Só que conforme o mar subiu com o degelo, o que era uma península foi separado do continente pelo mar e formou a ilha. E as jararacas que ficaram ilhadas por lá seguiram evoluindo independentemente das suas companheiras no continente, porque elas tinham uma dieta bem mais dependente das aves que pousavam por lá. E nesses milhares de anos deram origem à espécie da jararaca ilhoa, que é uma nova espécie de jararaca que só acontece nessa ilha e é parente daquelas que ainda moram no continente. O nosso registro do aumento do nível do mar por aqui pode não ser um mito, mas está escrito sim pela evolução no DNA da jararaca ilhoa. E se parece estranho que eventos de 10 mil anos atrás ainda apareçam na nossa cultura em mitos, aborígenes australianos mostram que a nossa memória pode ser muito mais longa do que isso. Por exemplo, entre alguns aborígenes, tem um mito que relata o processo de isolamento da ilha Kangaroo, que é uma ilha que existe hoje em dia, que é separada do continente australiano por um estreito que é chamado de Passagem Backstays, que só tem 14 quilômetros de distância. Nessa história dos aborígenes, duas esposas de um cara poderoso chamado Ngurunduri fugiram dele por uma passagem de terra que levava até onde hoje é a ilha de Kangaroo. Só que no meio do caminho, uma tempestade criou ondas que acabaram levando essas mulheres. Elas se afogaram e aí os corpos delas se tornaram duas pequenas ilhas ao sul da passagem. E a passagem ficou permanentemente submersa sob as águas. Em algumas variações dessa história, no momento em que a passagem é submersa pela água, o Ngurunduri viu fogo por baixo do mar. E tem um registro de um último vulcão em atividade nessa região que permite datar essa versão da história em pelo menos 5 mil anos. Pelo menos, mas a idade real deve ser o dobro disso, porque da última vez em que o nível do mar esteve baixo o suficiente para a ilha estar ligado ao continente australiano foi no fim da última Era do Gelo, entre 10 e 11 mil anos atrás. E a memória cultural deles pode ser bem mais longa do que isso ainda. Tem uma outra história que também é transmitida entre os povos do Gunditjmara, que são aborígenes australianos do sudoeste do estado de Victoria, que fala de um surgimento de um monte baixo durante uma época mítica que é conhecida como o Tempo dos Sonhos. Um dos 4 seres ancestrais deu vida a Abu-Jibin, que tem a testa representada por esse monte baixo. E as rochas que formaram os dentes deles foram produzidas durante uma erupção de um vulcão. Atualmente esse monte é um vulcão inativo. E sabe há quanto tempo ele entrou em erupção? A datação das rochas indica que a última erupção aconteceu há cerca de 37 mil anos atrás. Os aborígenes vivem na Austrália há pelo menos 50 mil anos, o que é tempo suficiente para terem presenciado essa erupção. Por datação, a evidência mais antiga de ocupação humana por lá é de 18 mil anos. Mas tem um machado de pedra que encontraram na década de 1940 que estava embaixo de rochas vulcânicas. Se essas rochas foram formadas nessa erupção de quase 40 mil anos atrás, e se a história estiver mesmo associada ao evento, essa seria a narrativa mais antiga que ainda é contada, que é uma memória de mais de 35 mil anos passada de geração em geração pelos aborígenes. Numa época onde parece que a gente nem lembra o que aconteceu nos últimos poucos anos, é impressionante descobrir que a gente ainda pode ter ecos de um passado tão distante. E por tempo suficiente para a nossa cultura poder registrar mudanças geológicas. Ao mesmo tempo em que isso tudo me impressiona pela nossa capacidade de contar histórias memoráveis e me faz me perguntar quais vão ser as histórias que a gente vai lembrar do nosso período atual. Se você viu por aqui o vídeo sobre aquecimento global, você sabe que não é exagero dizer que a gente pode estar a caminho de causar mudanças tão bruscas no clima do nosso planeta
como as mudanças que marcaram tanto os nossos antepassados. Junto com a nossa capacidade de contar histórias marcantes, também seria bom a gente usar a nossa habilidade de aprender com os nossos erros, antes que isso vire só um registro do que aconteceu. Se você conhece alguma história, alguma lenda, alguma coisa que pode ser um geomito ou que descreve algum fenômeno geológico que tem uma explicação ou pode ter uma explicação dessas, aproveita, deixa aqui no comentário para a gente ficar sabendo. E se você quer ter uma continuação dessa conversa com mais cultura, história da humanidade, história do nosso planeta, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você pode receber os próximos vídeos por aqui. E se você já está inscrita ou está inscrito, muito obrigado antes de qualquer coisa, mas pense de repente em se tornar uma membro ou um membro do canal ou mandar pra gente um valeu mesmo, um super obrigado, que faz muita diferença pra gente por aqui. Agora, se você está se perguntando por que eu tô com essa cara de cansado em mais um vídeo, mil perdões, de verdade, mas esse divulgador aqui caiu no mito de dar para manter a rotina de trabalho como ela sempre foi, o que não funciona com um pequeno primata que demanda toda a atenção e recursos que a gente pode ter. São mais de meia-noite por aqui, eu tô acordado desde as 5, provavelmente vou acordar 5, 6 da manhã, e essa é a rotina sempre, mas aí esse pobre corpo aqui não dá conta de gravar vídeo essa hora e não se programa para fazer isso no outro horário. Então, mil perdões, mas espero que vocês tenham curtido a história.